Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão assistir ao vídeo, mas quero dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês ainda que de forma online, né, sobre empreendedorismo. Foi o tema que vocês escolheram, que o grupo de vocês escolheu. Então, eu vou trazer aqui algumas reflexões para vocês fazerem os exercícios e depois a gente troca, me coloco à disposição para trocar sobre ideias, sobre as respostas que vocês deram e tudo que eu vou falar aqui para vocês. Quando a gente pensa em empreender na medicina veterinária, eu vejo dois caminhos. Eu posso empreender como médica veterinária, volante, atendendo a domicílio, ou eu posso empreender abrindo a minha clínica. Aliás, três caminhos. Posso, como eu falei, ser volante atendendo em domicílio, posso abrir a minha clínica ou meu hospital e posso trabalhar como representante de vendas de medicamentos, de produtos pets, que também o mercado exige que se abra uma empresa, né, uma pessoa jurídica e faça o seu trabalho vinculado a uma distribuidora. Então ele passa a ser um empreendedor, ele não tem carteira assinada. Então, tudo que eu falar aqui, eu vou tentar abordar esses três cenários e vocês levam para a realidade do dia a dia de vocês, o que cada um quer para o dia a dia como médico veterinário. Então, a primeira reflexão que vocês têm que fazer é o que é empreender. O que é empreender? Eu não vou dizer agora para não quebrar a reflexão de vocês, mas no conteúdo de leitura complementar vai ter lá a definição direitinho. Algumas pessoas que já participaram dos meus treinamentos, das minhas palestras, já souberam o que é empreender. A gente tem aqui um participante, eu não vou parar o vídeo para a gente não perder o raciocínio, mas aqui está o Barry participando do online com a gente. Bom, voltando, então a primeira reflexão, anotem aí, o que é empreender? A segunda, por que eu quero empreender? Eu tenho perfil empreendedor? Eu tenho visão do empreendedorismo? A visão que se exige do profissional que se lança ao mercado como empreendedor? Essas são as primeiras reflexões, principalmente o porquê eu quero empreender na medicina veterinária. E aí, quando a gente parte para o caminho do empreendedorismo, a gente tem naturalmente e obrigatoriamente que falar sobre vendas. Ah, mas eu vou clinicar, eu não quero ser representante de vendas. Ok, mas você vai ser um vendedor dos seus serviços, da sua clínica, dos seus diferenciais competitivos, aquela tecla que eu sempre bato. Então, os três cenários. Se você quer ser veterinário que atende em domicílio ou volante, você tem que saber vender os seus diferenciais competitivos. Por que eu, dona de um hospital veterinário, vou contratar você para ser o meu volante e não vou contratar o outro colega de turma, recém-formado, mesma turma aí de vocês? Por quê? Porque cada um de vocês tem que ter um diferencial competitivo diferente um do outro. E o diferencial competitivo aqui não é gosto de bichos, adoro gatos, tenho paciência, sei lidar com sangue, não é nada disso. Mais pra frente a gente vai ver quais são os possíveis diferenciais competitivos do médico veterinário. Então, você tem que pensar o que te diferencia do outro. Se eu vou me tornar, quero ser um veterinário autônomo, empreendedor que vai atender só a domicílio, o que vai fazer você, recém-formado, se diferenciar do profissional que já está no mercado atuando em domicílio? Como você vai encontrar os clientes para você atender? Como esses clientes vão saber que você existe, que você atende tão bem quanto outros? E aí você é representante de vendas. Quem vai ser a sua carteira de cliente? Ah, a distribuidora me dá. Ok. E você está preparado para atender esses clientes? Você, dono de clínica ou hospital veterinário,
Você está preparado ou estará preparado para saber planejar o dia a dia do seu hospital, saber fazer o planejamento do negócio, saber como abordar e prospectar novos clientes, saber fazer a exposição correta da sua clínica. Como as pessoas vão saber que você abriu uma clínica veterinária nova? Então, isso tudo vocês têm que ter em mente. Tanto para quem vai atuar como pessoa MEI, né, ou pessoa física, quanto quem vai ter um estabelecimento, quanto quem vai trabalhar com vendas especificamente. O olhar do vendedor tem que estar em todos esses 3 perfis. Ah, eu sou veterinário, não sou vendedor. Engana-se. Todas as profissões são vendedores. Todas as profissões são vendedores. E todas as empresas deveriam ver os vendedores como o cargo mais importante, a atividade mais importante, porque são eles que trazem os clientes, são eles que fidelizam ou não os clientes. E aí, trazendo esse cenário para a veterinária, o veterinário vendedor é ele que fideliza ou não o cliente quando chega na sua clínica. Ou quando você vai atender um hospital veterinário mostrando os medicamentos ou os acessórios PET. Ou quando você vai até a casa do cliente atendê-lo em domicílio. Então, o foco aqui é no médico veterinário, independentemente do cenário que ele vai seguir. Então, você precisa ter orientações sobre preparação e planejamento, como você vai organizar a sua agenda, como você vai fazer o planejamento das suas atividades, todas as atividades que você vai ter que fazer durante o dia, durante a semana e depois ao longo do mês. Você sabe pontuar quais são as suas prioridades? Qual é a sua prioridade para amanhã? Você saberia dizer? A prioridade é a única, a primeira. O que você tem que fazer amanhã, mesmo que o dia se acabe, que o mundo acabe. Você tem que fazer amanhã. Você vai ter que começar a aprender a fazer isso. Você vai precisar de conhecimentos sobre como prospectar novos clientes, sobre como abordar esses novos clientes, como se apresentar ao mercado para esses novos clientes. De novo, seja você veterinário autônomo, seja você representante comercial, seja você dono de clínica ou hospital veterinário. Como se apresentar ao cliente? Ao mercado, antes do cliente, ao mercado. O mercado sabe que você está atuando nessa área, que você está no mercado ou não. Se colocarem no Google, eu costumo falar nos treinamentos sobre a jornada do cliente do médico veterinário isso. A primeira pergunta é, se uma pessoa precisa de um veterinário na sua região, se ele colocar no Google, ele vai achar você rapidamente? Achando você rapidamente, ele no site encontra também facilmente o seu telefone de contato, o endereço para levar o animal? Isso tudo é muito importante. Isso está dentro dos conhecimentos de abordagem, de prospecção, porque você precisa ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Se vocês estão saindo da faculdade agora, vocês têm que começar a pensar e agir sobre isso ainda dentro da universidade. Aproveitem o espaço universitário para testar os formatos, testar os modelos, para quando vocês saírem, vocês já terem uma bagagem, não esperar. E aqui eu não estou falando de currículo, eu estou falando de ações práticas para o tutor saber e para o mercado saber. Há mercado científico, claro, né? De pesquisa, de saúde, né? E há um mercado de vendas, de empresa, de negócios. É esse mercado que eu estou falando. Você precisa ser visto. Se eu for contratar um veterinário, claro, eu vou lá o Lattes dele. Mas eu vou querer saber muito mais o que ele tem na prática do que os artigos científicos que ele pesquisou, que ele escreveu. Eu quero a prática. E vocês precisam aproveitar a prática aí dentro da universidade ainda.
E essa prática que eu estou falando não é da parte técnica só, é dos conhecimentos complementares. Então aqui a gente falou de empreendedorismo, sobre prospecção, sobre abordagem, o que mais? Você precisa compreender qual é a necessidade do seu cliente. Ah, mas o cliente do médico veterinário que quer é que a gente cuide do animal, que a gente salve a vida. Só isso, será? Cada vez mais os animais estão sendo tratados e reconhecidos e amados como um membro da família. Vocês sabem disso melhor do que eu. Então, vocês não podem só tratar pontualmente aquilo que o tutor procurou vocês. Vocês têm que ser um parceiro do tutor. Vocês têm que conhecer a vida toda, como um pediatra, conhecer o histórico todo daquele animal. Porque a gente fica muito feliz quando a gente chega e você fala o nosso nome e fala o nome do nosso animal. E quando eu tenho mais de um, por exemplo, aqui eu tenho o Barry, o White e o Edward. E eu levo o Barry, e aí como tá o White e o Edward? Entendeu? Vocês têm que entender qual é a real necessidade do cliente, não só pontuar o atendimento. O que mais aquele cliente quer quando ele procura um médico veterinário? Ele quer acolhimento, ele quer orientação, ele quer experimentação, ele quer garantias. Dias desses eu dei um curso sobre perfil do cliente, como atender os clientes, para médicos veterinários, como atender os clientes de acordo com o seu perfil e atendendo as suas necessidades específicas de cada perfil. E aí quando eu cheguei nesse momento de falar sobre acolhimento, orientação, experimento e garantia, que são os fatores básicos que todo cliente espera do vendedor ou da empresa em que ele está procurando, um dos veterinários falou assim, mas eu não posso dar garantia. Eu falei, exatamente. Mas quando você fala isso para o seu tutor, para o seu cliente, ele passa a confiar em você. Porque você deu a garantia da sua palavra. Você foi honesto. Você foi sincero, agiu com transparência. É isso que o tutor quer. Quando é acolhimento, quando eu falo em acolhimento, é que a gente chega numa clínica veterinária, num hospital veterinário, ou quando chama um veterinário para vir em casa, a gente geralmente está numa situação não muito agradável, fora casos de rotina. Mas a gente geralmente está abalado, a gente está preocupado, a gente está nervosa, né? Então a gente quer o quê? O acolhimento, a compreensão, a empatia do médico veterinário. Ah, mas e eu que trabalho com vendas? A mesma coisa. Nesse momento de coronavírus, que tudo está pausado, será que eu tenho estoque suficiente? Será que o meu cliente tem estoque suficiente? Será que ele não está preocupado em ficar sem produto para vender, para atender? O que eu posso fazer para acolher esse meu cliente que precisa dos meus produtos que eu vendo? E aí quando eu falo em experimento, numa outra clínica veterinária, falaram, eu tinha um cachorrinho aqui internado e a tutora falava, não, ele não come, ele não está comendo, ele não está comendo. E aqui ele comeu, aqui na clínica ele comeu. O que eu fiz? A veterinária dizendo, eu filmei, mandei para ela pelo WhatsApp e ela me agradeceu muito porque o cachorrinho não estava comendo e ela viu que ele estava comendo, que ele tinha voltado a comer. O que é isso? Experimento. Você deixa o tutor experimentar aquela realidade. Você mostrou, você não apenas falou, olha, ele comeu, ele voltou a comer, tá tudo bem. Não, você mostrou, ela teve a comprovação. E a garantia de que você não vai deixar o seu cliente sem os produtos dele no momento de crise. Que você não vai garantir em uma cirurgia que o animal não corre risco de perder a vida, porque sempre há riscos. Então, há várias formas de garantir um bom atendimento, a lealdade para o cliente do médico veterinário. Isso tudo ajuda você a entender a necessidade do cliente quando você tem essa visão, que você precisa entender a real necessidade do cliente, não apenas aquele serviço, aquele problema que ele tem ali pontualmente que o fez procurar.
Mas para isso, você tem que dar um passo lá atrás, que é o passo que eu sempre bato também na tecla do autoconhecimento. Se você não sabe quem você é, se você não sabe quais são os seus diferenciais competitivos, se você não sabe o que você quer fazer, o porquê você quer fazer, fica tudo isso que eu estou falando fica muito mais difícil. Então, quando você pensar quais são os meus diferenciais competitivos, pensa, você tem habilidade de trabalhar em equipe? Você tem facilidade de ter empatia pelo próximo? Qual é a percepção que você tem de si mesmo? Qual é a percepção que as pessoas que estudam com você ou trabalham com você têm sobre você? Você sabe receber feedbacks? Você sabe receber e não levar para o lado pessoal, e sim que ali você está tratando de um fato específico para melhorar todo o processo, seja o qual você esteja integrado? Você sabe lidar com pessoas que são mais difíceis? Ou seja, tem inteligência emocional, autocontrole. Você vê as coisas para um lado mais positivo, o seu pensamento sempre, na maioria das vezes, seus pensamentos são mais limitantes, são mais negativos, sem muita esperança. Você sabe se posicionar? Pensem sobre quais são, nessa linha, quais são os possíveis diferenciais competitivos que você tem perante todos os outros veterinários no mercado. E aí, quando você tem isso bem claro para você, fica muito mais fácil você se apresentar ao mercado, você negociar com o cliente, você explicar ao tutor o que ele precisa compreender para dar continuidade ao tratamento que você prescreveu ali. Isso tudo é negociação, é fechamento, voltando para a linguagem de vendas. Então, o empreender não basta eu quero ter o meu próprio negócio. Por mais que você contrate pessoas para fazer essa parte da gestão, você tem que ter todo esse conhecimento também para você gerenciar, fazer a gestão dessa pessoa também que você contratou para fazer todo o resto. Você tem que ter essa visão global, por mais que você vá fazer a parte técnica. Por mais que você vá fazer só as vendas, por mais que você vá fazer somente o atendimento em domicílio. E aí, fechando, quando você tem a consciência do que é o empreendedor, o que é empreender, por que você quer empreender, noções de abordagem, de como prospectar, de como se apresentar ao mercado, de como atender o cliente da forma que ele precisa e quer e merece. Quando você tem noções de quais são os seus diferenciais competitivos, como isso vai impactar positivamente ou negativamente no seu dia a dia como médico veterinário, independentemente do cenário que você vai trabalhar, novamente, autônomo, dono de hospital ou clínica, ou representante de vendas. Tudo isso vai impactar em como você negocia, em como você faz parcerias, em como você fecha negócios. Quando eu falo fecha negócios, é fazer até a compreensão do tutor em aceitar aquele tratamento. Aqueles tratamentos caros, fazer uma cirurgia, a gente sabe, tem muitos tutores que falam, não, é muito caro, não vou fazer. Quando você tem todos esses conhecimentos que eu falei, complementares, é muito mais fácil de você conseguir explicar, orientar e fazer com que o cliente entenda o valor e não o preço daquele tratamento, daquela vida. O que vai impactar na sua família se essa cirurgia não for feita e o animal vier a óbito? O que vai impactar se ele sair daqui andando novamente? Exemplos aqui meramente ilustrativos. Então você vai conseguir ter esse diálogo mais flexível, mais seguro, que naturalmente vai fazer você encantar o cliente e fidelizá-lo. Por quê? Porque você vai dar o que todo cliente quer e espera: acolhimento, orientação, experimento e garantia. Então, se você souber caminhar por todos esses fatores fundamentais para um empreendedor, você vai ser um empreendedor de sucesso. Então, encerro aqui. Espero que tenha ajudado vocês a ampliarem um pouco
as ideias, o sentir, quero empreender, porque é muito além de querer empreender. Você tem que ter conhecimentos muito amplos, complementares, completamente diferentes do que vocês têm aí dentro da faculdade. Então, eu me coloco à disposição para atender essas necessidades de vocês, de ampliar esses conhecimentos, e vou colocar as atividades para vocês começarem a exercitar e ver que é importante tirar da cabeça. Exercitar, colocar no papel. Por que eu quero ser empreendedor? Como eu vou fazer isso? Detalhar. Detalhar no papel, você vê de fora. Isso vai te ajudar a seguir uma carreira com muito mais facilidade. Um abraço e até a próxima. Obrigada pela oportunidade.